Olá pessoal, eu sou a Nara Maria Miller, proprietária da Unlock Training, empresa de consultoria empresarial e de carreira. Eu estou aqui para falar para vocês sobre as novas regras que são muito importantes para quem está reabrindo seus comércios nesses dias. Tá? As prefeituras lançaram alguns seus decretos e com eles vieram as regras que devem ser cumpridas para que esses estabelecimentos possam ficar abertos e manter a saúde, principalmente a saúde dos nossos funcionários e também das suas famílias, obviamente. Então, assim, as regras básicas são as seguintes: primeiro, higienizar balcões, equipamentos, computadores, celulares, caixas registradoras, o que tiver de equipamentos e superfícies, sofá, poltrona, cadeira, que nossos clientes possam eventualmente contaminar. A gente não sabe até que tenha resultados positivos de testes quem está ou quem não está contaminado, né? Principalmente se não estiverem apresentando sintomas. Então, higienizar. Isso deve ser feito cada vez que sai um cliente, a gente passar aquele paninho com água e vinagre, água e água sanitária misturada, enfim. Esses são os cuidados do primeiro item. O segundo item também se refere à higienização do ambiente. A gente deve limpar o chão, as paredes e eventualmente até o forro das nossas lojas, dos nossos supermercados, enfim, dos nossos estabelecimentos. E isso deve ser feito com água sanitária diluída em água ou algo equivalente, vinagre, outros produtos que possam higienizar e fazer efeito contra o coronavírus. Certo? Essa higienização do ambiente, ela deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia. Uma no início, antes do primeiro cliente chegar, outra no meio do expediente, seja ao meio-dia, no início da tarde, e outro mais para o meio da tarde, enfim, dependendo do tempo de expediente do seu comércio. O terceiro item se refere à proteção individual, os cuidados com a higiene pessoal, tanto dos funcionários, proprietários, quanto dos clientes. Deve haver cartazes dentro das lojas explicando aos clientes e aos funcionários como eles devem fazer a higienização das mãos, por exemplo, lavando as mãos frequentemente, cada vez que sair para a rua, que tocar em alguma coisa diferente, porque a gente sabe que esse vírus, o novo coronavírus, os principais meios de entrada no nosso organismo são a boca, os olhos e o nariz. Né? Então a gente tem que evitar também de colocar nossas mãos, nossos dedos próximos a esses locais, né, receptores. A gente precisa estar sempre com as mãos muito bem higienizadas e isso se faz com água e sabão. E deve-se lavar as mãos durante 20 segundos. A gente diz que é o tempo de cantar o parabéns a você, ou contar até 20. E como é que se lava as mãos? Bom, a gente lava as mãos esfregando entre os dedos, esfregando as mãos atrás das mãos. Não é só assim passar a mãozinha embaixo da água, não. A gente tem que lavar muito bem. As unhas, embaixo das unhas, a gente esfrega. Já com a mão toda ensaboada, a gente esfrega as unhas todas na palma da mão contrária para poder limpar bem, enxágua, seca com toalhas de papel. Então, é recomendável que as empresas deixem disponível no banheiro ou em alguma pia localizada dentro da loja sabão suficiente, álcool em gel 70% e toalhas de papel, tá? Por que a gente não vai usar toalhas de tecido neste período? Porque elas vão sendo usadas e usadas de novo e o vírus, se houver, ele vai ficar ali depositado por algum tempo. Então, a toalha de papel descartável ela é usada para secar as mãos depois que elas estiverem higienizadas. Um outro ponto importantíssimo que as empresas não podem esquecer é de deixar álcool em gel 70% disponível nos balcões para os funcionários e para os clientes. Sempre. Não pode ser álcool com graduação maior porque ele evapora muito rapidamente. Então, se passa na superfície ou se passa na mão, ele vai evaporar muito rapidamente e não vai matar o vírus. E se for com menos graduação, pior ainda, porque aí ele não vai nem fazer efeito
para eliminar os vírus corretamente. Então, os 70% ele tem a graduação correta para fazer essa higienização. Outro ponto importante, a empresa tem que ficar com portas abertas, janelas abertas, quanto mais arejada, melhor. Tem que ter uma entrada de ar de fora, ar externo, para ir limpando o ambiente. Outro ponto importante, o uso de máscaras. Tá? O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de que a gente permaneça a pelo menos 1,5 metro a 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. Então, se o cliente chega, ele tem que ficar ali mais ou menos 2 metros de distância de você. Por quê? Se ele espirrar, tossir, ou mesmo na fala dele, ele pode expelir gotículas que podem atingir a sua boca, seu nariz ou seus olhos. E aí você pode se infectar caso ele esteja contaminado. Por isso, muito importante, gente. Eu sei que é ruim de usar, mas a máscara, ela é fundamental neste momento. E em seguida eu vou mostrar para vocês como é que se usa corretamente a máscara. Bem, como usar a máscara? A máscara, ela deve ser segurada sempre pelos elásticos. A gente não põe a mão na máscara, tá? Então a gente coloca sobre o nariz e a boca e prende com esses elásticos nas orelhas. Simples assim. O que a gente não deve fazer, jamais, é depois de colocar a máscara no rosto, passar a mão nela. Para que serve a máscara? Para nos proteger quando a gente não conseguir ficar muito distante da pessoa, a gente não receber dela qualquer tipo de gotícula, seja pela fala, pelo espirro, pela respiração, pela tosse. E aonde vai parar toda essa gotícula? Na máscara, né? Então, se a gente estiver usando a máscara e ficar passando a mão nela, a gente vai estar contaminando o quê? As nossas mãos. A gente sabe que muitas vezes as pessoas resistem, não querem usar máscara, mas ela é importante, ela é um dos principais meios de proteção que a gente tem para não receber os fluidos, as gotículas de outra pessoa que podem sair pela boca ou pelo nariz delas. A máscara de tecido, essa máscara caseira, pode ser lavada. Aquela de TNT, ela é descartável, então você usa e a cada 2 horas, ela precisa ser trocada. Independente de ser de TNT ou de tecido, ela precisa ser trocada a cada 2 horas, porque ela não suporta mais do que isso, né? Começa a passar pro lado de dentro, as bactérias, os vírus, enfim. A gente aconselha, né, quem puder ter essas de TNT descartáveis, que a cada 2 horas tira, né, joga no lixo, lava as mãos, sim, troca a máscara. Pense nas vidas de vocês. A vida não tem volta, depois que a gente perde já era, né? E essa doença é muito sofrida. Além disso, tem as pessoas que nós amamos que estão em casa nos esperando. E se nós contrairmos a doença, nós podemos transmitir a elas. Então, usem as máscaras, usem a máscara, lavem as mãos, lavem muitas vezes as mãos. Vão ficar ressequidas? Vão, mas assim vocês vão mantendo a saúde de vocês. E quando não estiverem perto de uma pia, de que não tiver água e sabão, o álcool gel. Usem o álcool gel 70%. Tá bem? Essas eram as principais dicas que eu tinha para vocês.